que trata da nossa visita ao palácio do califa. Beremiz é recebido pelo rei. Os poetas e a amizade. A amizade entre os homens e a amizade entre os números. Números amigos. O califa elogia o homem que calculava. É exigida, no palácio, a presença de um calígrafo. 4 dias depois, pela manhã, fomos informados de que seríamos recebidos em audiência solene pelo califa Abu Abbas Ahmed al-Motassem Billah, emir dos crentes, vigário de Alá. Aquela comunicação, tão grata para qualquer muçulmano, era, não só por mim, como também por Beremiz, ansiosamente esperada. É bem possível que o soberano, ao ouvir o Sheikh Yazid narrar alguma das proezas praticadas pelo exímio matemático, tivesse mostrado interesse em conhecer o homem que calculava. Não se pode explicar de outro modo a nossa presença na corte, entre as figuras de mais prestígio da alta sociedade de Bagdá. Fiquei deslumbrado ao entrar no rico palácio do emir. Longas arcarias sobrepostas, formando curvas em harmoniosas concordâncias, e, sustentadas por altas e delgadas colunas geminadas, eram nas porções de paredes que dominavam os pontos de nascença, ornamentadas por finíssimos mosaicos. Pude notar que esses mosaicos eram formados de fragmentos de louça branca e vermelha, alternadamente com faias de estuque. Os tetos dos salões principais eram forrados de azul e ouro, as paredes de todos os compartimentos apresentavam-se cobertas de azulejos em relevo e os pavimentos de mosaico. Os reposteiros, as tapeçarias, os divãs, tudo enfim quanto constituía a mobília do palácio demonstrava a magnificência inexcedível de um príncipe das lendas hindus. Lá fora, nos jardins, reinava a mesma pompa, realçada pela mão da natureza, perfumada por 1000 odores diversos, alcatifada de verdes alfombras, banhada pelo rio, refrescada por inúmeras fontes de mármore branco, junto às quais um milheiro de escravos trabalhava sem cessar. Fomos conduzidos ao divã das audiências por um dos auxiliares do vizir Ibrahim Maluf. Avistamos ao chegar, o poderoso monarca sentado em riquíssimo trono de marfim e veludo. Perturbou-me, de certo modo, a beleza estonteante do grande salão. Todas as suas paredes eram adornadas com inscrições admiráveis feitas pela arte caprichosa de um calígrafo genial. As legendas apareciam, em relevo, sobre fundo azul claro em letras pretas e vermelhas. Notei que eram versos dos mais brilhantes poetas de nossa terra. Jarras de flores por toda parte, flores desfolhadas sobre coxins, sobre alcatifas, ou em salvas de ouro e prata primorosamente cinzeladas. Ricas e numerosas colunas ostentavam-se ali, orgulhosas, com os seus capitéis e pedestais, elegantemente ornadas pelo cinzel dos artistas árabes de Espanha, que sabiam, como ninguém, multiplicar engenhosamente as combinações das figuras geométricas associadas a folhas e flores de tulipas, de açucenas e de 1000 plantas diversas, numa harmonia maravilhosa e de inexcedível beleza. Achavam-se presentes 7 vizires, 2 cades, vários ulemais e diversos outros dignatários ilustres e de alto prestígio. Ao honrado Maluf cabia fazer a nossa apresentação. No desempenho dessa tarefa o vizir, com os cotovelos colocados à cintura, as mãos magras espalmadas para fora, assim falou. Para atender a vosso pedido, ó Rei do Tempo, determinei que comparecessem hoje a esta excelsa audiência o calculista Beremiz Samir, meu atual secretário, e seu amigo Anqtad Maiá, auxiliar de escrita e funcionário do palácio. Sede bem-vindos, ó muçulmanos. Respondeu em tom simples e amistoso o sultão. Admiro os sábios. Um matemático, sob o céu deste país, contará sempre com a minha simpatia e, se preciso for, com a minha proteção. Alá Badik, Yazid! Exclamou Beremiz, inclinando-se diante do rei. Fiquei imóvel, a cabeça inclinada, os braços cruzados, pois não tendo sido atingido pelos elogios do soberano, não podia ter a honra de dirigir-lhe o salão. O homem que tinha nas mãos o destino do povo árabe parecia bondoso e despido de preconceitos. Tinha o rosto magro, crestado do sol do deserto, e avincado de rugas extemporâneas. Ao sorrir, o que fazia com relativa frequência, mostrava os dentes claros e regulares. Trajava com relativa simplicidade. Trazia à cintura, sob faixa de seda, um lindo punhal, cujo cabo era adornado de preciosa gema.
O seu turbante era verde com pequeninas barras brancas. A cor verde, como todos sabem, caracteriza os descendentes de Maomé, o santo profeta, com ele a paz e a glória. Muitas coisas importantes pretendo resolver na audiência de hoje. Começou o califa. Não quero, porém, iniciar os trabalhos e discutir os altos problemas políticos, sem receber uma prova clara e precisa de que o matemático persa, recomendado pelo meu amigo, o poeta Yazid, é, realmente um grande e hábil calculista. Interpelado desse modo pelo glorioso monarca, Beremi sentiu-se no dever imperioso de corresponder com brilhantismo à confiança que o Sheik Yazid nele depositara. Dirigindo-se, pois, ao sultão, assim falou. Não passo, ó comendador dos crentes, de rude pastor que acaba de ser distinguido com a vossa honrosa atenção. E após curta pausa. Acreditam, entretanto, os generosos amigos, ser justo incluir o meu nome entre os calculistas. Sinto-me lisonjeado com tão alta distinção. Penso, porém, que os homens são em geral bons calculistas. Calculista é o soldado que em campanha avalia com o olhar a distância de uma parazanga. Calculista é o poeta que conta as sílabas e mede a cadência dos versos. Calculista é o músico que aplica na divisão dos compassos as leis da perfeita harmonia. Calculista é o pintor que traça as figuras segundo proporções invariáveis para atender os princípios da perspectiva. Calculista é o humilde esteireiro que dispõe, um por um, os 100 fios de seu trabalho. Todos, enfim, ó rei, são bons e hábeis calculistas. E depois de correr os olhos pelos nobres que rodeavam o trono, Beremis prosseguiu. Noto, com infinita alegria, que estáis rodeado de ulemais e doutores. Vejo a sombra de vosso trono poderoso, homens de valor que cultivam os estudos e engrandecem a ciência. A companhia dos sábios, ó rei, é para mim o mais caro tesouro. O homem só vale pelo que sabe. Saber é poder. Os sábios educam pelo exemplo e nada há que avassale o espírito humano mais suave e profundamente do que o exemplo. Não deve, porém, o homem cultivar a ciência senão para utilizá-la na prática do bem. Sócrates, filósofo grego, afirmava com o peso da sua autoridade. Só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Sêneca, outro pensador famoso, indagava descrente, que importa saber o que é a linha reta quando não se sabe o que seja retidão? Permiti, pois, ó rei generoso e justo, que eu renda minha desvaliosa homenagem aos doutores e ulemais que se acham neste divã. Neste ponto o calculista fez uma pausa muito rápida e logo recomeçou, eloquente em tom solene. Nos trabalhos de cada dia, observando as coisas que Alá tirou do não ser para a realidade do ser, aprendi a avaliar os números e transformá-los por meio de regras práticas e seguras. Sinto-me, entretanto, em dificuldade para apresentar a prova que acabais de exigir. Confiando, porém, na vossa proverbial generosidade, cumpre-me dizer-vos que não vejo neste rico divã, senão demonstrações admiráveis e eloquentes de que a matemática existe por toda parte. Adornam as paredes deste belo salão vários versos que encerram precisamente um total de 504 palavras, sendo uma parte dessas palavras traçada em caracteres pretos e o restante em caracteres vermelhos. O calígrafo que desenhou estes versos fazendo a decomposição das 504 palavras demonstra ter tanto talento e imaginação quanto os poetas que escreveram essas imortais poesias. Sim, ó rei magnânimo. Prosseguiu Beremis. E a razão é simples. Encontro nos versos incomparáveis que enfeitam este esplêndido divã grandes elogios sobre a amizade. Posso reler ali, perto da coluna, a frase inicial da célebre Cacida de Morra ao Rio. Se os meus amigos me fugirem, muito infeliz serei, pois de mim fugirão todos os tesouros. Um pouco abaixo encontro o eloquente pensamento de Tarafa. O encanto da vida depende unicamente das boas amizades que cultivamos. À esquerda, destaca-se o incisivo conceito de Labid, da tribo de Amir ibn Sassoa. A boa amizade é para o homem o que a água pura e límpida é para o beduíno sedento. Sim, tudo isto é sublime, profundo e eloquente. A maior beleza, porém,
reside no engenhoso artifício empregado pelo calígrafo para demonstrar que a amizade que os versos exaltam não existe só entre os seres dotados de vida e sentimento. A amizade apresenta-se também até entre números. Como descobrir, perguntareis, certamente, entre os números aqueles que estão presos pelos laços da amizade matemática. De que meios se utiliza o geômetra para apontar na série numérica os elementos ligados pela estima? Em poucas palavras poderei explicar em que consiste o conceito de números amigos em matemática. Consideremos, por exemplo, os números 220 e 284. O número 220 é divisível exatamente pelos seguintes números: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. São esses os divisores de 220 menores que 220. O número 284 é, por sua vez, divisível, exatamente pelos seguintes números: 1, 2, 4, 71 e 142. São esses os divisores de 284 menores que 284. Pois bem, há entre esses números coincidência realmente notável. Se somarmos os divisores de 220, acima indicados, vamos obter uma soma igual a 284. Se somarmos os divisores de 284, o resultado será precisamente 220. Dessa relação, os matemáticos chegaram à conclusão de que os números 220 e 284 são amigos, isto é, cada um deles parece existir para servir, alegrar, defender e honrar o outro. E o calculista concluiu: Pois bem, ó Rei generoso e justo, observei que as 504 palavras que formam o elogio poético da amizade foram escritas da seguinte forma: 220 em caracteres pretos e 284 em caracteres vermelhos. E 220 e 284 são, como já expliquei, números amigos. E reparai, ainda, numa relação não menos impressionante. As 50 palavras completam, como é fácil verificar, 32 legendas diferentes. Pois bem, a diferença entre 284 e 220 é 64, número que além de ser quadrado e cubo, é precisamente igual ao dobro do número de legendas desenhadas. O infiel dirá que se trata de simples coincidência. Aquele, porém, que acredita em Deus e tem a glória de seguir os ensinamentos do santo profeta Maomé, com ele a oração e a paz, sabe que as chamadas coincidências não seriam possíveis se Alá não as escrevesse no livro do destino. Afirmo, pois, que o calígrafo, ao decompor o número 504 em duas parcelas, 220 e 284, escreveu sobre a amizade um poema que eleva todos os homens de alma e espírito esclarecido. Ao ouvir as palavras do calculista, o califa ficou extasiado. Era espantoso que aquele homem contasse, num relance, as 504 palavras dos 30 versos, e, ao contá-las, verificasse logo que havia 220 em preto e 284 em letras vermelhas. As tuas palavras, ó calculista, declarou o sultão, trouxeram-me a certeza de que és em verdade um geômetra de alto porte. Fiquei encantado com essa interessante relação que os algebristas denominam de amizade numérica, e estou agora interessado em descobrir qual foi o calígrafo que escreveu, ao fazer a decoração deste divã, os versos que servem de adorno a estas paredes. É fácil verificar se a decomposição das 504 palavras, em parcelas que correspondem a números amigos, foi feita de propósito ou se resultou de um capricho do destino, obra exclusiva de Alá, o Exaltado. E fazendo aproximar-se do trono um dos seus secretários, o sultão Al-Motassem perguntou-lhe: Lembras-te, ó Nureddin Zarur, do calígrafo que trabalhou neste palácio? Conheço muito bem, ó rei. Respondeu prontamente o sheik. Reside junto à mesquita de Otman. Traze-o, pois, aqui, ó Segid, o mais depressa possível. Ordenou o califa. Quero interrogá-lo. Escuto e obedeço. E saiu rápido como uma flecha, a cumprir a ordem do soberano. Narra o que se passou no divã real. Os músicos e as bailarinas gêmeas. Como Beremiz identificou Iklim e Tabessan.
Surge um vizir invejoso que critica Beremis. O elogio dos teóricos e sonhadores, feito por Beremis. O rei proclama a vitória da teoria sobre o imediatismo grosseiro.